Rapaz, você tem que fazer uma força para irritar esses dois, não é fácil. Ô, Graça, tá bom, meu jóia? Ô, Graça, você ainda canta? No chuveiro. É, só. A Graça tem uma voz, assim, uma musicalidade maravilhosa. O Divino é totalmente desprovido de musicalidade, mas ele tem outras virtudes. É porque tudo que era música e tal foi para a Graça. Senão era muito, né? E aí, homem divino, desposado da Graça, como é que você está? Graças a Deus, muito bem. É um prazer estar aqui com vocês, meus irmãos. É realmente muito gostoso, né, estar conhecendo essa igreja. Acho que eu nunca tive aqui, a primeira vez. Pois é. Mas está muito bem. Tempo. Troca aqui comigo. Pronto. Oi. E o Divino é um amigo, ele é a Graça, eu conheço os dois, solteiro. Vocês estão casados há quanto tempo? 30 anos. Rapaz. Foi nosso casamento. Esses dias, a Lana estava lá vendo umas fotos lá no Instagram e ela viu as fotos dos filhos do Gerson Ortega. É tão engraçado isso, vou contar uma particularidade para você. Aí ela viu as fotos dos filhos do Gerson Ortega lá no Instagram, dando notícia e tal. Ela falou assim, bem, nós estamos muito velhos. Os filhos do Gerson Ortega já estão velhos. Falei, bem, os filhos do Gerson Ortega é da idade do nosso filho. Paulo Neto está pertinho de fazer 40. Né? E a gente às vezes esquece disso, estou aqui com o Divino, 30 e tantos anos já, que a gente se relaciona, a vida de vocês. Eu tenho que contar para vocês, porque você vai sair daqui edificado sobre perseverança. O Divino é um profissional, tem um trabalho, tinha uma vocação profissional, ele e a Graça, homem e mulher de Deus, se casaram, mas desde que eles caminham conosco, Deus colocou no coração do Divino um chamado, uma vocação, de cooperar com a igreja na França. A França é um dos países mais carentes do Evangelho no planeta. E, no entanto, foi berço da Reforma. A França foi um dos polos da Reforma protestante e teve a sua cultura radicalmente influenciada pela Reforma na época. Mas depois o secularismo, a cultura, um punhado de coisa, a própria Revolução Industrial protagonizada pela França, foi afastando a França do Evangelho. No entanto, o humanismo, o secularismo graçou em campos franceses. A relação brasileira com a França é uma relação desafiadora há muitos anos. A França, ora, é parceiro do Brasil em muita coisa, né? Hospedou, abrigou o Brasil em muitas circunstâncias, mas também foi protagonista de uma certa perseguição, um certo conflito. É bom você saber, porque às vezes a gente não entende que esse conflito é histórico, cultural. É bom você saber, por exemplo, que a coroa portuguesa só veio morar no Brasil por conta da perseguição francesa. Então já havia um conflito lá e foi a Inglaterra que ofereceu proteção a Portugal contra a perseguição francesa lá. E é curioso isso, porque essa coisa meio conflitante. Eu até quero abrir um particular aqui, porque você já está recebendo uma ministração. A cultura latina, né, da qual nós fazemos parte, ela é muito carregada de emoções, de sentimentos, de passionalidade. A cultura latina ela é passional. Os sentimentos falam tanto quanto as convicções. E a gente precisa entender isso, né? Porque a cultura latina imprimiu. A cultura latina é que faz, deixa Deus ministrar o seu coração para você entender algumas coisas da nossa natureza e como é que a gente reage espiritualmente. É a cultura latina que faz a transição da cultura oriental para a cultura anglo-saxônica e europeia. É ela que faz essa ponte de ligação, porque ela vem fazendo essa transição, porque foi o Império Romano, foi a partir de Roma que essa cultura latina teve o seu domínio, a sua influência na Europa e imprimiu numa cultura anglo-saxônica um pouco mais dogmática, pragmática e fria na expressão das suas emoções, ela impôs isso. Então você tem muito da cultura latina,
por incrível que pareça, por exemplo, dentro da cultura subjetiva britânica, alemã, porque tudo aquilo foi dominação latina. Amém? Então, quando o Brasil volta como o extremo, né, o Brasil está na ponta extrema da evolução da espiritualidade no mundo. Então, o Brasil está lá, a igreja que nasceu em Jerusalém, nascida em Jerusalém, nós somos os confins da terra. Então, eu tenho compartilhado aqui que o Brasil é onde o evangelho volta. É onde o evangelho faz a curva para abençoar as nações. Isso tem muito a ver com essa congregação aqui. Por quê? Porque essa congregação tem o privilégio socioeconômico de formar pessoas para o mundo. Tanto é que os seus filhos estão tendo contato com a cultura mundial, têm esse acesso, às vezes falam outras línguas, transitam, convivem. E se você não entender isso de maneira intencional, você pode ver tudo aquilo que você fez pela sua família comprometido, porque você não se posicionou de maneira consciente, intencional, para cumprir o propósito dessa relação. E você acaba sofrendo os danos da sua intuição. Porque você está vivendo intencionalmente, intuitivamente, seus filhos estão vivendo, usufruindo disso, mas não estão devidamente posicionados para enfrentar isso de maneira consciente e própria. Então, quando a igreja faz essa volta, ela vai ter que encontrar seus pais. Amém? Amém, mano? A cultura americana não está na condição de paternidade no Brasil. Está na condição de irmandade. A gente nasceu mais ou menos junto. E, às vezes, a sociedade brasileira está buscando na cultura americana uma relação de paternidade que não vai encontrar, piorando o nosso senso de orfandade. Porque na cultura americana nós não vamos encontrar a figura de um pai, vamos encontrar a figura de um irmão mais velho que fez tudo certo e, portanto, pensa que tem direito sobre nós. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? E que piora o nosso senso de orfandade. Porque é alguém que se relaciona com o pai, mas não quer nos reconhecer como irmão. Na parábola lá do filho mais velho. E a palavra de Deus diz que quando a gente amadurecer, os filhos se converterão aos pais e os pais aos filhos. Então nós precisamos estar preparados para um reencontro com a cultura europeia que nos devolve de maneira consciente, intencional, madura e preparada para ajudar nossos irmãos no Oriente e na Ásia. Amém? Senão nós não vamos cumprir nossa vocação. E vamos transitar de maneira intuitiva sem cumprir de maneira própria. Aí você pode ter um filho que poderia ser um profeta em outras nações, refém de uma cultura escravizada. Aí você vai entender por que da presença e da insistência com o divino aqui. Quando você vai lidar com a cultura latina, voltando ao convívio com os pais, o português é mais a nossa figura de pai mesmo. Só que o português é como se fosse um tio mais velho. Ele está na figura de pai, mas ele se comporta como um tio. Você vai entender o que eu vou falar. Aí você chega lá no meio dos portugueses, ele é aquele tio ranzinza. Amém? Porque a cultura latina é ranzinza. Ela é meio conservadora, ela gosta de tradições. O brasileiro, por mais inovador que seja, ele gosta de tradições. Minas Gerais, São Paulo, Goiás, é tudo cheio de tradição. Amém? E aí, você encontra esse tio, ele é ranzinza. Ele quer te receber em casa, ele faz tudo para te agradar, mas ele implica com você desde a hora que você chegou até na hora que você vai embora. Mas o português tem uma diferença. Ele fica mandando, ele fala o que você tem que comer, o que você tem que fazer, mas ele não quer que você vá embora. Sabe aquele tio? Todo mundo tem um tio assim, não tem? Você chega na casa dele, ele implica com você da hora que você chegou, manda no seu tempo inteiro, mas não quer que você vá embora. O espanhol é esse mesmo tio. Ranzinza do mesmo jeito, tradicional, implica com você desde a hora que você chega e não vê a hora de você ir embora. Você tem esse tio também. Desde a hora que você chegou, ele está perguntando para você, e aí? É igual aquele cara que recebeu a sogra em casa e falou, e aí, sogra?
Está pensando em ficar até quando? Ela falou, você até sem enjoar de mim. Eu falei, mas nem para um cafezinho? Então, assim, é mais ou menos um espanhol. Aí você chega no tio francês, ele também sabe que você é sobrinho, ele entende o parentesco, mas ele preferia que você não tivesse vindo. Exatamente. Não é? O português não quer que você vá embora, o espanhol não vê a hora de você ir embora, e o francês fica perguntando o tempo todo por que você veio. Exatamente. É ou não é verdade, Divino? Exatamente. Esse Depois é o o Divino vai contar a história dele. E o italiano? O italiano é um tio promíscuo. Como ele está acostumado a muita sem vergonhice, ele não sabe direito se ele é tio, se ele é pai. Ele não sabe direito de qual das mulheres que ele viveu que você é filho. Então é o seguinte, para o italiano você entra para dentro, fica aí, fica até a hora que você quiser, também não faz a menor diferença se você veio, se você vai ficar ou se você vai embora. Mas sinta-se em casa. Então na Itália você se sente em casa, você pode comer de tudo, mas ninguém também está nem aí para você, se você veio. Não faz diferença. Não faz a menor diferença. E é a festa, onde cabe todo mundo. O divino, Deus colocou na vida da casa dele um chamado dos mais difíceis, abençoar a França. Um dos países com praticamente 2% de presença cristã reformada hoje no país. Agora o divino vai contar um pouco para vocês de quanto tempo ele carrega essa vocação e um pouco do que aconteceu até aqui. É uma história, literalmente uma história de uma vida. Convertemos em 1990, a graça um pouquinho antes, quando nem era Sal da Terra. Eu converti quando começou o Sal da Terra. E em 1991 nós tivemos uma palavra lá no aniversário, eu acho que a primeira conferência. 1990 foi a conversão. Isso tem 33 anos. E no ano seguinte, ele recebeu uma palavra. Aí um pastor da Inglaterra, falando sobre missões lá no Sal da Terra, que era na Vasconcelos Costa, e eu não estava lá, eu era recém-convertido, não participava desses eventos. Eu estava na rua, entrei, vi que estava aquele movimento e entrei na igreja. E ele falava assim, vocês estão achando que eu vim aqui para dar uma aula de missões? Não. Eu vim pedir socorro. Passa a Macedônia. Passa a Macedônia e vem nos socorrer. Aquilo queimou no meu coração. Eu não assisti o culto, não vi louvor, não vi pregação, não vi nada, eu vi essa frase. E a partir daí meu coração começou a voltar para a Europa e eu ainda não sabia. E esse homem aqui é muito doido. Né? Quando eu fui para... Aí em 1994, 4 anos de convertido, eles resolveram me empossar como pastor em Uberaba, a cidade mais difícil de evangelizar no país. Ele fazia escola. Então, então mandou para Fogueira. Em Uberaba. Tradicional. Pensa uma cidade tradicional, é Uberaba. Exatamente. Não tinha, lá você não podia pregar na rua, lá você não podia fazer evangelismo. E lá eu chorei, eu brigava, eu pensava assim, por que o Júnior veio me mandar para cá? Então eu chorava em casa, ficava aquela coisa, uma dificuldade. Só que em Uberaba eu comecei a descobrir uma grande ligação com a França. Então a igreja São Domingos, as pedras de lá vieram da França, a igreja de Nossa Senhora das Graças, que é a medalha milagrosa, também nasceu na França. A cultura na França, a escola principal, que era marista, é do Champagnat, que nasceu na França. E aquilo começou a mexer com o meu coração, além do espiritismo, o kardecismo, que nasceu em Lyon, na França, que Allan Kardec... O kardecismo brasileiro, cuja capital nacional é Uberaba, é nascido em Lyon, na França. E diga-se de passagem, Lyon foi a primeira cidade transformada pelo Evangelho, porque foi a cidade para onde 2 discípulos de João foram transferidos para plantar o Evangelho lá, e foi em Lyon que o São Patrício, fugindo da escravidão irlandesa, ficou preso e se converteu em Lyon. E na conversão dele, ele voltou para o Reino Unido e é o responsável por levar
o evangelho que alcançou todo o Reino Unido a partir de Lyon, na França. Agora veja que coisa fantástica. E as coisas vão E aumentando. concomitantemente foi lá que nasceu o kardecismo, que hoje o kardecismo tem no Brasil a sua maior referência no mundo. Então alguma coisa nascida lá em Lyon, que foi berço de avivamento, que transformou toda a Europa, também gerou o espiritismo kardecista, cujo o Brasil é o maior representante, que tem a sua capital em Uberaba. E a primeira cidade que eu visitei na França foi Lyon. Foi Lyon. Eu entrei na França através de Lyon. Então, Isso tem o quanto Evangelho, tempo? Tem 1996. Tá bom? Então isso vai para 20 e tal anos. 27 anos. E 27 anos. esse foi o primeiro lugar. Só que em 94 para 95 nós recebemos o pastor Ari Skates, lá na nossa igreja, quando a gente estava trabalhando lá na plantação de Uberaba, né, nessa guerra total, sofrendo. A história de Uberaba não dá tempo de eu contar aqui do que nós passamos lá. Entendeu? De mapeamento, de oração. Eu orava, saía todos os dias de manhã, 12 quilômetros de oração em todas as ruas de Uberaba. Tem um mapa lá em casa até hoje. Então, todas as ruas de Uberaba eu passei orando todos os dias. E aí, quando o Ari Skates esteve lá, ele deu uma palavra. E ele me conta a história de um pastor, ele escreveu um livro de um pastor belga contando a história dele, a biografia dele, e ele fala o seguinte, que ele treinou missionários para o mundo inteiro, mas o coração dele sempre esteve na França. E ele fala, eu estou morrendo, no final do livro, eu estou morrendo sem nunca ter convencido um único pastor, um único missionário de gastar sua vida na França. Aí não foi mais uma vez, eu chorei. Eu chorei, levantei a mão, falei, então, o dia que chegar lá no céu, avisa para ele que acabou de convencer um, porque a partir de hoje, 1994, eu vou gastar minha vida inteira para a França. E aí eu comecei esse trabalho, orar, e Deus começou a realizar milagres, porque em 96 a igreja não tinha dinheiro para pagar o salário do pastor. A minha geladeira chegou a secar algumas vezes, não tinha nada na geladeira, e Deus mandava dinheiro lá, mandou o pastor bater na porta, falou, alguém mandou entregar esse dinheiro aqui para fazer compra para sua casa. Então, Deus nos sustentando. E nós somos lá em 96, em Lyon. Dali, nós fomos orar na França. Só que a França, como o pastor Paulo Júnior disse, não quer a gente lá. Então, não consegui abrir porta. Eles não nos queriam, eles não querem saber de evangelho, eles não querem saber de Deus, eles não querem nada. E mesmo dentro das igrejas, não abria porta. E a gente sofrendo e orando e buscando, e durante 28 anos... Principalmente para brasileiro. Principalmente o brasileiro. Falar para mim exatamente essa frase. A imagem queimada na Europa é a liderança evangélica brasileira. Porque muitos dizem que nós mandamos para lá o nosso expurgo. Quem não deu certo aqui é expurgado para lá, porque lá ele é obrigado a aceitar qualquer coisa. Ou então, alguns brasileiros vão para lá para roubar o pouco que ainda sobra de evangélico nas igrejas, fazendo campanha que não é para transformar o povo, mas é para arrumar adepto. Então acaba gerando uma concorrência evangélica. Um outro ponto que mexeu muito no meu coração é porque poucas pessoas sabem que o primeiro culto protestante no Brasil foram os franceses. Em 1557, em março de 1557, foi ministrada a primeira ceia ali na Baía de Guanabara. Então eles chegaram, estavam fugindo, eram famílias, eram profissionais, eles estavam fugindo da perseguição protestante, da guerra protestante que acontecia na França. E aí desencadeou muitas mortes. E um desse povo eram 3 navios. O primeiro martírio evangélico protestante no Brasil foi de franceses. Então o primeiro sangue derramado em terra brasileira foram dos franceses. E esse sangue clama. O Apocalipse fala que esse sangue desses justos ainda clama, e isso foi queimando no meu coração. E é muito importante entender, porque tem duas coisas. O Paulo Júnior começou com a história de retorno, converteu o coração do pai ao filho. Isso foi o início do projeto Éfeso. Foi.
O projeto Éfeso começou com essa visão, da gente então fazer o caminho de volta. Então o ministério começou a fazer esse caminho de volta. Então o Paulo Júnior foi para a Inglaterra, Escócia. Então nós começamos a retornar o evangelho. Nós temos então missionários na Inglaterra, missionários na Escócia, missionário Hans na Alemanha, de Lutero. E a França, eu sempre clamava. E era uma voz muito ruim, porque você falava para a multidão e ninguém falava, França, para quê? Primeiro que eles não nos querem, o que nós vamos fazer lá? Porque é um trabalho assim, de muita dificuldade. Então isso. E o outro é a questão dos huguenotes. Esse sangue, sempre quando eu lia isso, aquilo me emocionava, me tocava, eu falava, Deus, o que a gente pode fazer por isso? Então foram 28 anos visitando a França, fiz 6 viagens na França, sem condições financeiras, viu? Diga-se de passagem, sem condições financeiras, eu até brinco, eu falo assim, a cidade que eu mais conheço, sem ser a cidade que eu já morei na minha vida, é Paris, que eu mais visitei. E todas as vezes que eu não fui de dinheiro próprio, Deus providenciava. E teve uma época que eu desisti, em 2006 mais ou menos, já estava difícil, porque eu falava, não tinha eco essa voz, eu não conseguia ouvir ninguém dar sequência. Aí o Silas, que é um companheiro nosso dessa visão, ele virou para mim e falou assim, pastor, eu preciso ir na sua casa. Eu falei, por quê? Tem um cara da Inglaterra, o Malcolm, e você precisa ouvi-lo, lá de Yeovil. Quando eu cheguei lá, quando ele chegou na minha casa, ele pregou exatamente o que eu pregava sobre a França. Tudo isso. Aí eu vi que Deus estava me trazendo de volta. Falei, Deus. Aí nós fomos na Inglaterra, fizemos uma viagem em 2008. Era para a gente ter ido, a minha esposa adoeceu. Eu recebi uma palavra antes disso, pouca gente sabe, nosso amado pastor Couto, no encontro nosso em Caldas Novas, ele me puxou para um canto e falou assim, pastor, você vai para a França. Mas antes, e eu não quero, isso aí você não pode contar para sua esposa, eu contei para ela tem pouco tempo. Antes, sua esposa vai ter uma perda muito grande. Enquanto ela não passar por todo esse sofrimento, você não vai. Aí ela adoeceu, teve síndrome do pânico, foi terrível, foi assim, bravo de não poder sair de casa. E depois disso, aí ela perdeu o irmão de câncer. 3 meses depois ela perdeu a mãe. 3 meses depois ela perdeu o tio. O pai, para mim, ele morreu naquele dia. E ficou morando com a gente, nós tivemos que cuidar dele, então eu não pude ir em 2008, tinha uma porta aberta. Quando as coisas foram acontecendo, eu lembrei dessa palavra. Foi só depois disso você vai poder entrar. E eu desisti novamente, Júnior, agora em 2021. Eu tive uma conversa com Deus franca, um tete a tete, literalmente. Eu vinha de uma reunião, não sei onde eu estava, e veio uma tristeza muito grande no meu coração, e eu chorei muito. Eu chorei e falei para Deus, eu parei o carro no meio da rua, comecei a chorar, e falei, Deus, não dou conta mais. Nem Abraão esperou tanto tempo. Ou o Senhor resolve isso na minha vida, Senhor, ou eu nunca mais vou falar da França. Aí tem uma irmã que ora, que é da igreja Shalom, desde que eu morei em Uberaba, ela ora muito por mim. E quando ela liga, dá medo. Toda vez que ela liga, ela fala, pastor Divino, você pode me ouvir? Eu tenho uma palavra de Deus para meu você, Deus, aí meu amigo, tudo. Até hoje... Você não estava aqui, a gente começou a reunião hoje falando que Deus é tremendo, porque Ele faz tremer. Então Deus faz tremer, tá? Me fez tremer. Deus está sempre tremendo. Aí ela ligou e falou assim, pode falar, minha irmã, ela falou assim, eu tive uma visão de um homem caído. Eu falei, vamos economizar a conversa? Eu já estava orando, vamos economizar a conversa, porque eu vou ter que descobrir que esse homem, você vai querer falar, cheio de enigmas. Era eu, irmã? Era você. Eu falei, qual que é o recado, minha irmã? Deus mandou falar para você, levanta e anda. Aí eu entendi a conversa. Aí só que eu sou meio abusado, eu fui desafiar Deus. Falei, Deus, isso 2021, agosto de 2021. Tá bom, Deus, eu aceito, mas eu quero ir lá na França, agora. E não tinha dinheiro, no meio da pandemia, 2021. Eu preciso ir na França então, porque agora eu quero, não é a nação, eu quero uma cidade. Eu quero visitar uma cidade. E naquele momento veio uma cidade. Veio no meu coração, Bordeaux. Tá bom. Falei isso para Deus. Então, se essa palavra é do Senhor, eu quero esse sinal. E eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Aí Deus, como dá muito além do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente... Um irmão que foi criado comigo, irmão mesmo, nós somos irmãos assim, não somos de sangue, mora nos Estados Unidos, é americano.
ele me ligou, nós conversando, e eu falei que estava com muita vontade de ir lá. E quando eu falei o nome Bordeaux, ele falou assim, não, eu tenho um sonho de conhecer, porque ele foi maître lá nos Estados Unidos, garçom, eu quero tomar os vinhos de Bordeaux. Aí, mas mesmo assim, eu falei, mas não dá. Mas o que tem? O que você precisa? Eu falei, por quê? Ele falou, não, fala, levanta, faz o levantamento. Fiz o levantamento, está ficando caro demais. Aí eu falei assim, não, eu quero alugar um apartamento, ficar um mês por lá. E ele virou para mim e falou assim, então faz o seguinte, arruma a mala que eu vou pagar para você a graça. Vocês dois vão. E ele não é cristão. Quer dizer, não sabe, né? Ele não é frequentador de igreja. Ele não é evangélico. Ele não é evangélico, cristão ele é. E aí, aí depois ele mudou a situação. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente? Liga lá e vê quando fica o motorhome, porque a gente tem um sonho de viajar dirigindo pelo mundo. Nós tínhamos sonho de criancinha. Liga lá e vê quanto fica. Passei o preço, eu falei, está tudo pago. Vamos fazer o seguinte, vai eu, você, a sua esposa e a minha esposa. E nós vamos rodar a França. Então o resto da França que eu não conhecia, ele pagou tudo, para a gente rodar. E aí, nesse meio tempo, nasceu um relacionamento que é o Jorge Pinheiro. O pastor Jorge Pinheiro é da Igreja Batista. E ele é o professor do Mateus. Ele foi exilado do país 2 vezes, ele esteve no pelotão de fuzilamento no Chile, e foi retirado do pelotão de fuzilamento para conversar com o general enquanto todos morreram. E ele é um judeu convertido. E ele fala para nós, eu me converti a Cristo. Depois eu procurei uma igreja. E eu ia visitar o Jorge Pinheiro. Quando eu cheguei lá, o Jorge Pinheiro, vamos fazer uma visita aqui primeiro? Pegou a Graça e foi mandar pela cidade. E nós andando assim, cansado, estava muito cansado, a Graça estava com o nariz ruim. E tinha uma pracinha e nós sentamos naquela praça. Aí nós vimos um banquinho lá, eu falei assim, não, vamos sentar ali? Ele falou, eu ia pedir para vocês sentar aqui. Eu falei, por quê? Eu falei, olha para frente. Aí quando eu olhei para frente, tinha uma placa. E naquela placa estava lá uma homenagem a, não sei quantos pastores foram enforcados naquele lugar e um queimado vivo. Os huguenotes. Ele falou, aqui vários evangelhos tiveram seu sangue derramado. Na hora que eu pisei naquele chão, mais uma vez Deus foi tremendo. Chorei muito, tem foto lá da gente abraçado com a placa. E ele falou, você vai chorar? Então eu vou te mostrar outro lugar. Aí no outro dia nós fomos para um lugar que é chamado Assembleia do Deserto, para onde os huguenotes fugiram durante a perseguição. E lá, sim, mexe o coração de quem entende a história. Porque você vê testemunho, tem tudo escrito isso, que eu fui fotografando lá no museu, tem os remos das galés onde eles foram condenados, e alguns falavam o seguinte, eu falei, o que eu estou fazendo? Quando ele falava, eu via ele chegando no Brasil. Ele falou, eu fui jogado aqui nessa praia, longe da minha terra, nesse lugar escaldante, sem saber se eu vou voltar um dia. Deus, por que nós estamos aqui? O que foi que aconteceu com a gente? Um outro fala assim, eu nunca mais vou poder ver a França. Isso está escrito, os documentos estão lá. Eu nunca mais vou poder ver a França. Os meus filhos foram tomados, que naquela época os filhos eram tomados dos protestantes, levados para a igreja, e o padre o rebatizavam, e eles então agora iam serem ensinados na doutrina católica, para que não fosse uma outra linha de protestante. Então assim, outros pegavam uma roda de ferro e amarravam ele em todas os membros, inclusive a parte sexual, e ia esticando até que se rompiam, enquanto o outro batia com ferro. Então está lá a roda, está lá o nome das pessoas, está lá a relação dos pastores, mais de 300.000 pessoas foram mortas por causa disso naquele lugar. Então assim, aí mexeu. E a assembleia lá que eles falam, pastor Júnior, eu estou com um documento de 2021, quando Deus mexeu no meu coração, que lá todo setembro, acho que é o primeiro domingo de setembro de todos os anos, tem um culto lá, que faz novamente a Assembleia do Deserto. No mesmo lugar, está lá a mata, está lá o bosque, do mesmo jeito, porque o europeu conserva tudo, e lá é feito um culto das igrejas protestantes da França. E o que estava escrito, o tema de 2021, era passa Macedônia e nos socorre. Esse era o tema.
Então, o tema que mexeu com o meu coração foi o tema que fecha agora essa história. Passa a Macedônia e nos socorre. Há um apelo, né? Há um clamor. É um apelo. Aí o pastor Jorge Pinheiro, a gente foi jantar na casa dele, estava lá na casa dele, ele virou para mim, eu morrendo de medo, que ele tem 2 doutorados, o cara é jornalista, correspondente dos Estados Unidos, correspondente da Rede Globo, é da família Pinheiro mesmo. E eu assim, falei, o que eu vou conversar com esse cara? O cara é doutor, eu não sou nada, você conhece ele. Mas é um amor, um doce, 70 e poucos anos. Ele virou para mim, sentado na mesa, e virou para mim e falou assim, Divino, eu não tenho outro jeito de falar isso para você, eu não tenho como, estou olhando, estou vendo o sol da terra, vendo a vida de vocês, estou sabendo a sua história, não tem como falar diferente. Vem para cá e me ajuda. Vem me ajudar. Eu falei, Jorge, 28 anos esperando. E ele falou, não, e para você ter autoridade, que é um grupo que chama, e o grupo que ele criou, que eles criaram, com o pastor da França e com a Igreja Batista aqui no Brasil, em Perdizes, que eu vou estar lá sexta-feira agora, chama Cruz Huguenote, que é o símbolo desse povo, desses guerreiros da época. Hoje tem 8 pastores lá. Nos últimos 10 anos esse movimento começou. E já tem 8 pastores, que está lá fora com ele 9, casais, famílias. Ele falou, então, mas para que você tenha autoridade, para a gente poder trabalhar a nação, você não vai vir só na Cruz Huguenote. Eu vou arrumar uma igreja para você vir. E aí ele falou, espera a minha ligação. Passou uns dias e ele me ligou. Falou, tem um pastor aqui em Villers-le-Bel, na Grande Paris, e eu conversei com ele sobre você, liga para ele. Eu liguei, e ele falou, vamos fazer o seguinte, você precisa de uma porta para entrar na França. E nós queremos te receber. Nós não temos condições de pagar nada, porque a igreja lá não tem dinheiro, mas eu queria te receber. E aqui nós vamos trabalhar, porque qual que é o grande problema da França hoje? Júnior, eu tenho visto isso. Não é só falta de conversão, falta de cristão. Lá tem muito protestante não praticante, porque são descendentes dos huguenotes. É uma história. Eles são descendentes, então ele vem de família protestante, ele não muda. Então ele nunca entrou numa igreja, nunca viu um culto, nunca viu nada sobre o evangelho, nem conhece a Bíblia. Mas no coração dele ele é protestante, não praticante. Mas só que a França hoje, ela tem 2.700 igrejas, mais de 3.600 municípios. Não tem uma igreja para cada cidade. O sonho do francês é ter uma igreja para cada 10.000 habitantes. Hoje está uma igreja para cada 25.000 habitantes. E as igrejas que tem, não tem pastor. Enquanto aqui a gente tem 2, 3 pastores fazendo briga para pregar, para assumir o púlpito, lá um pastor toma conta de 2 ou 3 igrejas. Não é na mesma cidade, é em cidades diferentes. E uma população envelhecida. E velhos. E a pouca população que tem, ela é envelhecida. Então, esse é o desafio da França hoje, é líder. E aí ele até me perguntou, eu quero te ajudar, você tem o abono do Jorge, o Jorge aqui para nós manda, o que você quer? E ele me perguntou, você vai vir para a minha igreja? Eu não vou te entregar a minha igreja, porque eu amo essa igreja, mas vai ser a porta que você vai entrar. Mas o que você quer plantar a igreja do Sal da Terra? Eu falei, não. Nós não estamos aqui plantar a igreja, tem tanta igreja sem pastor. Nós queremos cooperar com a igreja francesa. Cooperar, revitalizar. Revitalizar a igreja francesa. E se é por aí que tem que começar, então eu quero. Ele falou, então tá bom. Então você vai vir para cá, porque a cultura francesa é difícil. Se você não falar o francês como francês, eles não vão te ouvir assim no palco. Para palestrar, você tem que palestrar corretamente. E é uma cultura muito difícil. Isso para eles é patrimônio. É patrimônio. Então você vai vir para cá, nós vamos abrir a porta da nossa igreja para você e a Graça aprender tudo que precisa, limpar o francês. E nós vamos arrumar uma igreja para você trabalhar. Um equívoco que a gente tem, agora eu queria falar com vocês, principalmente para esse grupo aqui, de pessoas que vivenciam a realidade sociocultural que vocês vivenciam e aquilo que vocês estão proporcionando para os seus filhos. O modelo de igreja que o Brasil pratica de maneira geral, ele não vai atender de maneira sustentável essa população que está chegando aí, jovem, que tem uma determinada cultura, um determinado ritmo e uma determinada dinâmica de vida. Então nós estamos defasados no nosso próprio tempo e história. E quando eu digo que às vezes a gente está procurando modelos como referência, que não são modelos
à nossa frente, são modelos concomitantes, que vão viver crises simultâneas. Então, tanto a igreja americana quanto a igreja brasileira está na eminência de algumas crises e algumas dificuldades, porque ela não vai conseguir oferecer um modelo de vida que faça sentido às novas gerações. Então, a Europa não está atrasada em relação a gente. A Europa está à nossa frente naquilo que a gente tem que entender para onde caminha a espiritualidade brasileira. Porque se você for na Europa, lá não está cheio de templos pagãos. Presta atenção no que eu vou te falar. Você vai na Europa, lá não está cheio de templos pagãos. Lá está lotado de catedrais imensas, cristãs. Aquilo já foi lotado de gente. Você vai numa catedral Santo Gaio, Santo Paul, aquilo foi feito com dinheiro de crente, cristão. Aquilo lá é cristianismo. E aquilo era tão lotado que ficava gente na porta. Tinha coral, tinha pregador, tinha culto evangélico, tinha conversão. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E agora aquilo é uma relíquia. Porque aquilo não faz sentido nenhum para a juventude do país. Então a juventude europeia não tem problema com Deus. 98% da juventude europeia tem problema com a igreja. Porque o modelo eclesiástico que a igreja oferece não condiz com aquilo que é a realidade sociocultural dele. Porque o modelo evangélico oferecido hoje é um modelo emergente. É um modelo de quem quer fazer sucesso, quem quer ser reconhecido, de quem quer ter o que não tem. O problema é quando a pessoa passa a ter o que todo mundo quer ter, agora ela já tem. O que ela faz com que agora ela já tem? Então nós ainda vivemos a pregação de um evangelho emergente, estimulando o povo a encontrar no evangelho o caminho de ter o que não tem. Tá bom. E a hora que eles tiverem aquilo que todo mundo quer ter, o que eles vão, qual é o propósito disso? Então, a crise espiritual não é uma crise de posse. Enfia isso na sua cabeça de uma vez por todas. É uma crise de propósito. A maior crise humana é porque o capeta nos engana dizendo: eu posso te dar o que você não tem. Tá bom. Aí o capeta te dá isso. E aí? Porque Deus não tem compromisso de realização. Deus tem compromisso de propósito. Deus tem zero compromisso com as suas atividades. Deus tem 100% de compromisso com o seu destino. E se as suas atividades estão comprometendo o seu propósito, não pense que é o capeta que vai vir jogar areia no seu negócio. Quem vai vir bagunçar seu negócio, por mais sucesso que você tenha na sua atividade, é o seu pai, porque ele percebeu que a sua atividade está corrompendo você no seu propósito. Como você faria com Mateus. Porque se você perceber que as condições que você está dando para esse príncipe está fazendo com que ele se ocupe mais da sua atividade, e ele ficou bêbado da sua atividade, e isso está comprometendo seu senso de um vinho que poderia ser para a sua alegria, passou a ser para a sua embriaguez. O que você vai fazer? Então, amados, nós precisamos entender a espiritualidade europeia. Porque do ponto de vista sociocultural, ela está na nossa frente. E a gente está tomando parâmetros que são o quê? Concomitantes com a nossa realidade e atividade. Então, nós não temos que focar na nossa atividade. Nós temos que prestar atenção para onde é que isso está nos
Levando. Por isso que os filhos têm que se converter aos pais, para que os pais se convertam. Então, quem vai devolver propósito para o continente velho? Os filhos. E quem vai dar senso de propósito para os filhos? Os pais. E aí, para encerrar, pouco depois de 1900, fala para mim, sem pensar, qual é o monumento turístico, você acha, que mais identifica o Brasil? Monumento, não estou falando ambiente, não. Você pensar num monumento turístico no Brasil que identifica o Brasil. Se você tivesse que escolher um monumento que identifica o Brasil, fala assim, eu vou fazer um cartão postal. É mesmo o Cristo Redentor. Olha, o Cristo Redentor. Quem deu o Cristo Redentor de presente para o Brasil? A França. Ó, papai. No auge do seu secularismo, a França não abençoou o Brasil com uma engrenagem. E nem com um triângulo, que a França deveria ter mandado um triângulo para cá, igualité, fraternité e... Liberté, igualité, fraternité. Por que não está lá um triângulo? Por que não mandaram um triângulo iluminado lá para colocar em cima do Corcovado lá? Liberdade, igualdade e fraternidade. Não, mandaram um Cristo Redentor. Redentor de quem? Mas é um outro triângulo, né? Agora pensa. Redentor de quem? Aquele Cristo deveria ser redentor de quem? Do Brasil? Para ser do Brasil, fantástico essa foto. Para ser do Brasil, ele tinha que estar com os braços virados para onde? Para o continente. Para o Brasil. Mas não. Os franceses deram de presente e mandaram instalar o Cristo Redentor com os braços abertos, virados para onde? Para a Europa. Pedido de socorro. O que a França estava enviando para o Brasil? Um pedido de socorro espiritual. O nosso monumento turístico mais conhecido é um pedido de socorro de uma nação secularizada na esperança de que o Cristo do Brasil seja redentor da Europa. Por que eu estou esticando essa missa com o Divino aqui? Eu queria muito, eu fiz um empenho, eu falei com ele, quando eu fiquei sabendo que ele estava vindo, eu falei, Divino, você vai lá. O Divino está indo para a França. Agora. Vai ser recebido por um conjunto de igrejas batistas reconhecidamente francesas. Então, ele não está sendo recebido pela comunidade brasileira, ele está sendo recebido através de um brasileiro que está lá, mas pela comunidade francesa. A ideia é o Divino ficar numa cidade que está a 20 minutos do aeroporto de Charles de Gaulle, que é na Grande Paris, visitando igrejas pequenas, até que ele possa encontrar, junto com a graça, ambiente para saber qual congregação vai hospedá-lo. Os desafios disso são hercúleos em termos de trânsito e tal, mas o mais difícil foi vencido, certo? O Divino e a Graça aprenderam a viver de mel silvestre e gafanhoto. Esses dois, eles funcionam só com energia solar. Se largar o Divino e a Graça, eles recarregam no sol. Não, vou falar a verdade. E trabalhando sempre, o Divino pagando as contas, entendeu? Luta. Essa casa sempre lutou com dignidade e honra. Nunca comeram o pão da preguiça. Mas por que eu queria muito que eles viessem aqui? Porque estão indo, estão trazendo testemunho. Você vai ouvir falar da França mais vezes agora. Nós temos um irmão que é um pinguim, ele é um encarnado. Né? Já teve aqui o Labeca, a gente está junto nesse processo, já trouxemos grupos de franceses. Daqui uns dias vocês vão estar vendo francês aqui visitando a gente, porque isso vai gerar uma agenda. Amém.
Mas a minha insistência em ter o testemunho do divino e ter ele físico aqui, ele, a graça, você passa a mão nele, antes de você ir embora hoje, você passa a mão nele lá, pega a unção, viu, Belarmino? Rapaz, se tem um cara que faz jus ao nome, é esse aqui, não é? Não, fala a verdade, André, não é? Ele é bonito, você é bonito, cara. E aí, passa a mão lá, pega a unção, sabe por quê? São quantos anos, divino? 28 anos. 28 anos num compromisso no horizonte. Eu queria que você recebesse essa unção, porque às vezes você já desistiu de algumas coisas que Deus te deu, com 28 dias, com 28 semanas, com 28 meses. Você está recebendo o testemunho de alguém aqui que passou o prego. Várias vezes pensou em retroceder, mas a bondade e a misericórdia de Deus nunca deixaram essa casa retroceder. Eu estou muito alegre porque, assim, às vezes, as pressões mais negativas contra o divino e a graça vieram da própria igreja. Por que vocês estão insistindo nisso? Bobagem. Isso aí não vai dar. Sim ou não, irmão? Divino é doido. Divino agora surtou. Esse trem da França, isso não vira nada, isso não vai dar em nada. Quantos anos já passaram? Já tem 10 anos. Tem 10, não. Agora tem 28. Quantos anos você está hoje, Divino? 57. O Divino está com 57 anos. Vai ficar velho na França, vai ser idoso na França. Vai fazer 60 anos lá, se Deus quiser. Talvez fica por lá mesmo, não vou ter que fazer uma força-tarefa para ir lá fazer o velório dele, ou ele vir fazer o meu. Mas o caso é o seguinte, quantos anos você tinha quando isso começou? Porque às vezes o povo não faz a conta. Nem sei quanto, 20... Foi ordenado com 28, 27 anos. 29 anos. 29 anos. 29 anos. Ele era up to 30. Ele era para 30. Ensina isso para os seus filhos. O povo hoje não tem constância. Um dos primeiros sinais de que uma pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo é longanimidade. Outro sinal da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é paciência. Poder não é sinal de Espírito Santo. Quem trabalha na relação do poder é Satanás. Deus trabalha o esvaziamento do poder para trabalhar as virtudes. Se você está precisando de poder para realizar o propósito de Deus na sua vida, é o capeta que está te orientando. Porque para realizar o propósito de Deus na sua vida, você precisa de paciência, longanimidade, mansidão, perseverança. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de saúde e nem de poder. Você precisa de mansidão, paciência, longanimidade, perseverança, misericórdia. Você vai ser um homem bem-sucedido. Nem que isso leve a sua vida inteira, mas você vai morrer cumprindo o seu propósito e não longe dele. A impaciência, o desânimo, a amargura e a ansiedade vão fazer você buscar poder, e isso vai desviar você do seu propósito. Entendeu isso? Em nome de Jesus. Você não está precisando de mais saúde, nem de mais poder. Você não está precisando de mais capacidade. O que nós temos que pedir para Deus? Paciência, longanimidade, mansidão, misericórdia, perseverança.
Porque nós não vamos terminar nossa vida sem alcançar o nosso propósito, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. É isso que nossos filhos precisam receber de nós. Por isso, não se apavore quando você vê um filho seu aparentemente saindo do rumo. Não deixe ele perceber que você está apavorado porque alguma circunstância saiu do rumo. Amém? Não fique apavorada porque algum desenho na tela não corresponde à nossa expectativa. Amém? É Deus chacoalhando. É o Deus tremendo. Para trabalhar em nós o quê? Longanimidade, perseverança, misericórdia. É disso que os seus filhos têm que ser feitos. Amém? Nossos filhos não são feitos de saúde, dinheiro e poder. Nossos filhos são feitos de paciência, longanimidade, misericórdia, bondade, mansidão. Amém? Recebe isso hoje. Você está recebendo um testemunho aqui. Amém? Lembra que quando o divino falou de perseguição, de gente queimada na praça, amarrada em ferro, não era um pagão que estava fazendo isso. Sabia disso? Sabe esses caras que ele falou aqui, que foram queimados na praça, esquartejados, estirados até arrebentar? Não era um idólatra, pagão lá do outro lado fazendo isso contra ele. Sabe quem estava fazendo isso contra ele? Outro cristão. Outro cristão. Era um outro irmão que estava fazendo isso. E sabe por que o outro irmão estava fazendo isso? Porque tinha medo. E como ele tinha medo, sabe o que ele trabalhava na vida dele? Poder. E aí, cheio de poder, ele não tinha paciência, não tinha misericórdia, não tinha longanimidade. Amém? Só poder, só saúde e só dinheiro. Então, de um lado, estava um cristão sendo estirado até arrebentar. E do outro lado, estava um outro cristão estirando o irmão até acabar com ele. Numa relação de quê? Poder, dinheiro e saúde. Porque não sabiam exercer um com o outro o quê? Misericórdia. Então, muitas vezes, não foi o capeta a maior resistência na vida do divino e da graça. Às vezes foram outros irmãos que por impaciência, porque falam, mas nós não temos dinheiro, porque a graça não tem saúde, e o divino não tem poder. Então escolhemos o casal errado. Não, pode falar, irmão. Vamos abençoar o povo aqui. A avaliação não era essa? Exato. Hã? Exatamente. O divino não tem poder, a graça não tem saúde, e nós tudo junto não tem o quê? Dinheiro. Então escolhemos a pessoa errada. Não, amados. Deus nos chamou para trabalhar conosco. Perseverança, longanimidade, paciência, misericórdia, mansidão. Amém? Alegria. Obrigado. Amém. Vocês não terem desanimado, viu, Graça? Quero emprestar o testemunho. Obrigado de vocês não terem desistido de vocês mesmos, consequentemente, de nós e, consequentemente, da França. Mais uma vez, as orações feitas em torno do Cristo Redentor estão sendo respondidas. Amém. Viu? Amém. Deus quer continuar usando esse país como um país redentor. Amém. Redentor da história. Deus levantou o Brasil para ser um país redentor da história.
Então não crie os seus filhos para serem escravos da história. Amém, meu irmão? Não crie esse menino para ser escravo da história. Consumidor da história. Não crie esse menino para achar que ele precisa na vida de dinheiro, saúde e poder. Ajuda esse menino a entender que ele tem na vida um propósito, que não pode ser frustrado, para que ele não seja um consumidor da história, mas que ele possa ser um protagonista da história, um redentor da história. Nossas filhas e nossos filhos como redentores da história. Glória a Deus. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Ora por nós. Abençoa nós aqui hoje com essa unção de perseverança. Oh, Deus. Derrame essa unção na vida do povo aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Senhor. Em todas as áreas. Você talvez não está indo para a França. Talvez você está indo para a Trindade. Sua empresa ela é em Trindade. Aparecida. Bueno, sei lá. Mas se você não sair de casa com perseverança, longanimidade, uma fechada no trânsito pode acabar com o seu dia. Acabar com o seu dia. Um cheque não pago. Eu queria dar um testemunho aqui que eu recebi ontem. Ontem eu recebi um testemunho do irmão. Ele falou assim: eu queria contar uma história para vocês. Há um tempo atrás eu tomei um cano financeiro. Um cano grande. Muita grana. E eu fiquei com muita raiva do cara. Aí passou um tempo, esse cara nunca falou comigo, me evitou, nunca acertou a conta comigo, foi passando e minha raiva lá. Aí um dia a mulher dele me ligou. Eu pensei, o que a mulher dele quer falar comigo se ele mesmo não me ligou? A mulher dele me ligou e falou assim: me ajuda, eu estou aqui no interior de Goiás, meu marido acabou de escorregar no banheiro. Toda vez que alguém fala que escorregou no banheiro, eu lembro da passagem bíblica que fala que o homem iludido, o homem vaidoso, o homem presunçoso da sua vida, o homem arrogante nos seus motivos é como alguém que anda sobre um piso ensaboado. Porque tem gente que acha que precisa de um diagnóstico de câncer, precisa de um problema financeiro grande para derrubar ele. Não precisa não, amado. Ninguém precisa de muita coisa para a vida acabar. Precisa só de um azulejo liso e molhado. E a vida, ó. E aí a mulher desse cara me ligou e falou assim: estou te ligando porque o meu marido acabou de escorregar no banheiro, bateu a coluna e ele está imóvel. Ele não consegue mexer. Precisa da sua ajuda. Aí esse irmão falou assim: sabe o que eu quis falar para ela no telefone? Ah, vou te ajudar. Esse marido seu podia ir para a ponte que partiu. Essa é uma expressão que meu pai usou para ajudar nós a... Entendeu? Aí quem é bom entendedor entende e as crianças ficam protegidas. Mas aí ele segurou a carne e falou: como assim? Eu vou deixar minha raiva prevalecer? Ou eu vou abençoar essa pessoa, essa mulher que está me ligando desesperada com o marido dela? Ele falou assim: minha irmã, faz o seguinte, procura um médico urgente que te atenda aí urgentemente e veja se ele consegue mobilizar seu marido, e se ele garantir que seu marido tem condição de viajar, eu estou indo buscar ele aí agora de helicóptero. Ligou para o hospital, acertou o atendimento urgente dele, o médico de lá autorizou ele a embarcar, e o cara reverteu a raiva dele em virtude. Glória a Deus. Exerceu longanimidade. É isso, amados. É só isso. O Evangelho é tudo isso, porque é só isso.
a virtude prevalecendo sobre o poder e sobre o direito. Amém? Amém. Ora por nós aí. Antes de orar, só quero falar uma coisinha. Um dia o Paulo Júnior, não sei o que estava no coração dele, não sei se você lembra disso. Ele me fez uma pergunta. Eu acho que ele viu esse sofrimento, essa luta, ele sempre acompanhou o Paulo Júnior. Ele está longe, mas ele está sabendo o que está acontecendo. A gente não encontra. Amigos é aqueles que a gente não precisa encontrar todo dia. Depois de 10 anos, se você encontrar, a gente continua sendo amigo. Amém. E ele me fez uma pergunta. Por acaso nós falhamos com você? Você lembra disso? Alguma coisa no ministério está atrapalhando a sua ida? Nós estamos falhando com você? Na hora o Espírito Santo me deu a resposta. Ele falou disso de amigos, de irmãos segurando, de irmão não deixando, de irmão sendo contra. Mas Deus me deu a resposta. Para o propósito de Deus, nenhum homem pode impedir. Então ninguém atrapalhou. Ninguém bloqueou. Porque existia um propósito. E o processo muitas vezes é mais importante do que o alvo. Ontem o Antônio também falou para mim, falou para nós isso. Muitas vezes é o caminho. É o caminho, e Jesus é o caminho, que é importante. Todas as coisas cooperam. Entendeu? Porque ninguém. Então, meu irmão, muitas vezes você pode estar achando que alguém está impedindo a sua vida de cumprir seu propósito. Eu quero declarar: o que Deus tem para a sua vida, ninguém pode impedir. E muitas vezes eu estou sendo frustrado pelo caminho, porque eu não estou no propósito de Deus, eu quero o meu propósito. Eu quero o meu propósito. E as nossas frustrações vêm das nossas expectativas. Então eu ponho uma expectativa e acho que aquilo é o propósito, e eu vou orar a Deus e perguntar a Deus se Ele abençoa a minha expectativa, o meu propósito. Deus tem um caminho a seguir, e Ele vai continuar seguindo. Quando você nasceu e muito antes disso, Deus já tinha um caminho para você. Deus tinha um propósito na sua vida. Os 28 anos, 29 vai fazer esse ano, eu não me arrependo nem um dia do que eu passei. Plantei igreja aqui no Goiás, no Uberaba, lá em Uberlândia. Nosso casamento nasceu na plantação de uma igreja, que era o Vigilado. E sempre eu sabia que Deus tinha um propósito, que era esse. E está se cumprindo agora. E uma outra coisa que o Júnior sempre falou, que ele brincou aqui, mas é verdade: Deus não tem... uma vez ele chegou para mim e falou assim, não sei para quem que nós estávamos conversando, ele virou e falou assim: não, preocupa não, que o divino e a graça com Deus a respeito de dinheiro, isso aí não é problema, porque o que precisar Deus vai fazer. E toda vez que eu viajei foi desse jeito, inclusive agora, uma viagem que ficou mais ou menos em 80 mil reais, em plena pandemia, eu não gastei. Deus providenciou, e era o tempo do chamado, de completar o chamado. Então, irmãos, e eu quero deixar uma coisa muito clara: quando a gente pisar a França de forma definitiva agora, que para nós é definitivo, nós estamos vendendo a nossa casa está à venda, e Deus levou os nossos filhos estão morando na Holanda. Nada nos prende mais nessa terra, nada. Mas quando a gente pisar naquele lugar, não somos nós, é o ministério, é a igreja brasileira. Nós não estamos indo lá para cumprir o propósito divino, porque jamais eu gostaria, eu não iria para a França pelo meu coração. Nunca tinha pensado em visitar a França, nunca tinha pensado em sair do Brasil, mas Deus tinha um propósito, e hoje eu tenho certeza disso. Amém. Se eu tive dúvida nesses 29 anos, hoje eu não tenho dúvida. Então, que seja para ir lá e morrer, viu, Júnior? Que seja para sentar lá e morrer. Mas eu sei que eu cumpri o propósito que Deus tinha para mim, para minha casa. Fecha seus olhos, irmãos. Deus, Pai de misericórdia, nosso Deus bondoso, amoroso, ó Deus, sabemos que o Senhor tem planos, o Senhor tem um caminho a seguir. Pai, sabemos que nenhum só dos seus planos podem ser frustrados. Ó Deus, eu quero pedir agora sobre cada um que está aqui, Senhor, inclusive eu, a Graça. Ó Deus, que o Senhor mostre, deixe claro no nosso coração o caminho que o Senhor quer para nós. Ó Deus, que nós tenhamos fé de tal forma que não importa
onde nós estivermos. Não importa, Senhor, se nós estivermos no vale da sombra da morte. Não importa se teremos inimigos do lado, 1000 à direita, 10.000 à esquerda. Não importa, Senhor. Importa saber que é o Senhor que está nos sustentando. Ó Deus, como aqueles huguenotes que não se importavam em perder a sua própria vida, porque eles declararam claramente, perderam seus bens, perderam a sua família, mas jamais perderiam a sua fé. E que se fosse necessário morrer por elas, eles sabiam que tinham uma pátria. Ó Deus, que a gente possa então entender esse mundo, que nós possamos entender as pessoas que habitam esse mundo, que não é fronteira, existe fronteira para Deus. Deus, não existe barreira, não existe nação, existe filhos e filhas do Senhor. E sabemos, ó Pai, que o grande propósito nessa vida é fazer Teu nome conhecido e fazer Teu reino propagado em todas as nações da terra. Ó Deus, e o Senhor nos chamou para ir abençoar os franceses. Não é a terra francesa, Amém. Não é a nação francesa, mas os franceses que ali habitam, Senhor. E que aqueles descendentes, ó Deus, os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos, quatranetos daqueles que enviaram o primeiro martírio para essa terra. Então nós somos agora os filhos que retornam. Aleluia. E queremos ali, Pai, a unção dos pais que vieram. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, derrama sobre essa igreja, essa unção, essa visão, porque a única forma de realmente ter paciência, de realmente insistir numa direção, é saber que foi o Senhor que deu esse propósito, foi o Senhor que deu essa direção. Vem sobre cada um agora a unção do Espírito Santo de Deus, sobre cada um de nós, a unção do Senhor, a direção do Senhor, que cada um possa entender o seu propósito para abençoar o reino de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não Amém. seja daqueles que retrocedem, porque Deus não tem prazer nos que retrocedem, mas avança. Ó, só um minutinho, fica aí. Põe para mim aí, Daniel, o slide aí do Homem ao Máximo. Começa turmas de Homem ao Máximo, mulher única aí agora. E a gente está num esforço aqui, o pessoal que está online aí vendo a gente. Nós já temos 2 turmas fechadas, presenciais, mas a gente está querendo fechar uma turma online. Então, se você conhece alguém que gostaria de participar do Homem ao Máximo e não pode participar presencial, então isso aqui é um tempo mais do que as lições propriamente, é o ambiente que a gente oferece de relacionamento, de amizade, de intimidade, de vínculo. Então nós estamos aqui, vai começar dia 6, né, de março, e toda segunda-feira durante 12 semanas. E o telefone para contato está ali. Tá bom, corre lá. Tá bom, beleza, pode ir lá. E também a gente queria colocar aqui, tira uma fotinha aí se você puder, o slide aqui do nosso encontro de unidade amanhã, só para você lembrar também, mandar para alguém um esforço aí de participação, tá bom? E vai ficar aqui, tá aí, ó, tira uma foto aí, Luz para os Povos Serrinha, Alameda Imbé, amanhã dia 27, às 20 horas. Pessoal que está online aí, Brasília e região, quem estiver nos ouvindo aí, hoje à noite... eu vou colocar. E hoje à noite, nós estamos saindo daqui a pouquinho, logo após o almoço, a gente está saindo para ter um encontro de unidade lá em Brasília, lá em Taguatinga. Então quem estiver online aí, se você tiver amigo em Brasília, liga lá e fala que a gente vai estar lá hoje à noite no encontro de unidade. E nós vamos deixar aqui postado, Daniel, nosso QR Code, número de conta, se você é parte da congregação, quer honrar os compromissos aí e ajudar a gente no enfrentamento, né, participar, assumir a responsabilidade do enfrentamento aí das finanças, seja fiel, tá bom? Uma boa semana para todos, não retroceda, recebe esse banho de perseverança que a gente recebeu aí hoje, e vamos embora, vamos alcançar o propósito que Deus colocou diante de nós.